você que acompanha o programa Esporte Roma News, começando mais uma semana bem movimentada aqui no futebol paraense. Neste último final de semana, Remo e Paysandu jogaram, tivemos rodada completa do Parazão de 2020 e começando pelo jogo de sábado, o Leão enfrentou o Águia e venceu, fez 1-0 com o gol do atacante Giovanni Gomes, ele que foi titular na primeira partida do Remo no Campeonato Paraense, perdeu a posição para o Jackson, que vem a ser o artilheiro do clube nessa competição, e o Giovanni entrou como titular, fez o gol que deu a vitória para o Leão e conseguiu deixar os azulinos ali mais firmados no G4 da competição. Hoje, nessa segunda-feira, o Remo se reapresentou e todos os jogadores treinaram, entre titulares e reservas. O nosso repórter, o Júnior Cunha, foi até o Baenão, acompanhou o treino do Leão e fez uma entrevista exclusiva com o volante Charles. Ele que é uma das peças principais do meio-campo do clube do Remo e vem sendo titular ultimamente. E ele falou um pouco dessa rodada do Campeonato Paraense e do jogo no meio da semana. Lembrando que na quinta-feira, o clube do Remo enfrenta o Brusque lá em Santa Catarina por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um jogo complicado para o Leão. O Remo viaja nessa terça-feira, às 10h45 da manhã, e vai pegar uma estrada longa, voo com 2 conexões, uma em São Paulo, outra em Brasília, e só vai chegar lá em Santa Catarina por volta das 7 horas da noite. O Júnior falou com o Pitbull Azulino e você confere essa entrevista agora, olha só. Fala galera ligada no Esporte Roma News, Charles está aqui comigo, volante do Remo. E Charles, fala pra gente sobre esse momento do Remo no Campeonato Paraense. Atualmente a equipe é a terceira colocada, vem aí de vitória em cima do Águia, né? Sim, é um prazer estar falando com vocês. O momento que nós vivemos no campeonato é um momento que, na minha opinião, é um momento de crescente, porque nós de 5 jogos a gente conseguiu 4 vitórias, então eu vejo que é uma campanha muito boa. Só teve o tropeço no clássico, mas uma coisa um acidente de percurso que acontece. Então eu vejo que o time é um time muito comprometido, um time que trabalha muito, então tende a crescer muito mais ainda dentro desse campeonato. Charles, como é que vocês estão lidando internamente com as críticas da torcida e também por parte da imprensa em relação ao desempenho do time nesses 5 jogos? Cara, eu acho que quando cada jogador topou o desafio de vir para o Remo, ele sabia da grandeza e da responsabilidade que era vestir essa camisa, né? Vem para um clube que é bicampeão estadual, então a gente sabe que a torcida quer sempre mais, a torcida é uma torcida que apoia, mas também é uma torcida que pressiona. Então eu acho que ninguém veio desavisado, todo mundo sabia da responsabilidade e eu acho que todo mundo está lidando bem com isso. A gente tem lidado bem porque a gente tem procurado cada vez mais evoluir, trabalhar cada vez mais. Então eu vejo até essa pressão da torcida como uma coisa boa, porque não deixa a gente relaxar em cima das vitórias. E também a gente tem que ter a cabeça boa na hora que vier alguma derrota para a gente não deixar se abater também e manter sempre uma linha de trabalho boa. Em relação à Copa do Brasil, quinta-feira o Remo tem um Brusque pela frente, né? Vocês já conhecem o Brusque, como é que está sendo esse trabalho em cima do Brusque? Sim, a gente tem trabalhado em cima do Brusque através de vídeos, né? Hoje, como todo clube faz, quando vai enfrentar um outro. E a gente vê que é uma equipe qualificada, é uma equipe forte, que joga junto, tem tempo. Então a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar lá, a gente sabe que vai ser um jogo muito duro, mas só que pode ter certeza que a equipe está preparada e muito bem treinada para esse jogo de quinta-feira. O que o torcedor pode esperar do Charles e também do Remo nesse jogo contra o Brusque? Muita entrega, muita raça, né? Vontade do primeiro ao último minuto, porque a gente sabe da dificuldade do jogo de lá, que vai ser um jogo brigado. O futebol lá pro sul do país é um futebol mais brigado, mais de força, então a gente não pode chegar lá desavisado, a gente sabe que a gente vai encontrar lá. E eu acho que a gente vai chegar muito bem preparado sim para esse jogo e sabemos da dificuldade, mas que a gente vai chegar lá e vai fazer uma ótima partida. Atravessando para o outro lado da Almirante Barroso, lá na Curuzu, no domingo, o Paysandu enfrentou o então líder do Campeonato Paraense, o Paragominas, e foi um passeio da equipe bicolor. 5-0, sem pena nenhuma do Jacaré. Os gols foram marcados por William, Nicolas 2 vezes, Kaique Oliveira e Wesley Matos. O Paysandu, assim, alcançou a liderança do campeonato, tem os mesmos 12 pontos que o Clube do Remo, mas lembrando, o Paysandu fica na frente da tabela por causa do saldo de gols que foi somado durante todas essas 5 rodadas do Campeonato Paraense.
O Papão também tem compromisso no meio de semana, mas diferente do Remo, os bicolores jogam aqui em Belém, na Curuzu, contra o CRB. O CRB que passou pelo Independente na primeira fase da Copa do Brasil. Agora os dois times duelam para ver quem avança de fase e ganha mais uma bolada, viu? Mais de R$1 milhão nas contas de Remo e Paysandu, caso os times passem para a terceira fase da Copa do Brasil. O jogo às 7h15 da noite, na Curuzu, vai ter cobertura completa do Portal Roma News, com pré-jogo, lance a lance, fotos e vídeos exclusivos da partida. Então, torcedor bicolor, se você quiser saber de tudo desse jogo, acompanhe aqui no Portal Roma News. 1 hora antes do jogo, a gente vai começar a nossa transmissão, bola no story, tudo que você já está acostumado na nossa cobertura do Campeonato Paraense e também dos jogos de Remo e Paysandu na Copa do Brasil. Esse foi o Esporte Roma News dessa semana, muito obrigado pela audiência. Fica ligado que ao longo da nossa semana aí tem um monte de programas legais para você. Tem o Podzão, tem o Placar News, tem as coberturas dos jogos de Remo e Paysandu. Semana que vem eu volto, tchau, até lá.